Senhor Antônio. Se você falar Senhor Antônio aqui em Pirapora, ninguém sabe quem é. Fala Senhor Veinho, todo mundo já sabe quem que é. E placa pro canal do Rio. O negócio era rede. Ah, era na rede. Rede. Naquele tempo não tinha Três Marias. Lá no Jequitaí. É vento, chuva muito, relâmpago muito. A cachoeira. Ah, ela para. Meia-noite em ponto. Mergulhão. Era mergulhão? Aquele mergulhão preto que fica. Então, eu vou já, a partir de agora, Senhor Veinho. Senhor Veinho, vamos começar essa história do balizamento do rio. O senhor me contou que fazia o balizamento do Rio São Francisco, o senhor fez, trabalhou na Petrobras fazendo balizamento aqui de Pirapora até a barragem de Sobradinho na época da construção. Como é que era esse trabalho que o senhor fazia? Só quando era o balizamento, a gente cavava os buracos, ficava a placa. Depois, draga ia lá, fazia o levantamento do canal do rio, depois colocava a draga lá, aí ia dragar, abrir o canal. As pessoas não entendem o que é isso. O que é balizamento? Balizamento é o do rio, quilometragem. A distância. E placa para o canal do rio. Tem a quilometragem e tem as placas do canal. Se o rio, aqui é o canal, e vem aqui, você fica uma placa daquelas que tem, de um lado outra de outro. É X, é H, é seta. Eu lembro. Eu me lembro. Cada placa dessa indica o rumo do canal. Se o vaporzeiro tem que atravessar, tem que ficar na margem. O senhor fazia esse trabalho? Fazia. Foram quantos anos o senhor fazendo isso? Vixe, o trabalho foi 20 e tantos anos. Meu Deus. Quando você chegou aí para a barragem, depois que o senhor fez o balizamento, fez essa marcação toda, né, que foi dragado, o rio e tudo mais, qual foi o serviço que o senhor fazia? Parei. Não fazia mais nada? Nada. Ficava só por conta da Petrobras? Não, aposentei logo. Então o seu dinheiro já foi roubado, então. Aqui em Pirapora já me disseram que o senhor é um mestre em fazer, editar rapa. O senhor aprendeu a fazer isso aonde? Moço, foi um velho que eu pescava, eu era menino, e eu pescava mais ele, eu menino. Aí ele foi me ensinando, e eu fui aprendendo, aí aprendi. E hoje o senhor já passou isso para alguém, que já ensinou alguém aqui? Tem alguém que aprende com o senhor aqui? Não. Aqui em Pirapora? Não. Não, né? Não. Então vamos lá, o senhor estava me falando que veio pequeno, de pilão marcado. É uma coisa interessante que o senhor veio e voltou. E acabou que da onde o senhor nasceu, o senhor viu ficar debaixo d'água. Como é que foi essa história? Foi a barragem. A água foi subindo? Subindo. Nessa época você estava lá? Já estava trabalhando. E o povo de lá na época, senhor, teve muito chororô, não teve? Teve. Das famílias, de todo mundo perdendo as coisas. Mas eles fizeram outra cidade, aí igual Pilão Arcado, Casa Nova, foi para debaixo d'água. Mas eles fizeram outra cidade. O senhor foi testemunha disso tudo, né? Nessa época o senhor já estava balizando? Já. Estava balizando? Já. O senhor balizou até dentro da represa, não foi? Foi. Eu já vi uma já vi a foto. Eu não vou colocar uma foto aqui dele trabalhando lá para você ver direitinho como é que era o balizamento que ele foi fazendo até lá dentro da represa. Mas nesses anos todos, quando o senhor veio de lá, veio criança, depois voltou para trabalhar pela como é que chama? Eletrobras? Portobras. Voltou para trabalhar. Primeiro foi a CBD. Ah, tá. Isso foi isso que eu queria lembrar. Só falou que começou. Primeiro foi a CBD. Eu trabalhava numa firma do Rio de Janeiro fazendo aquele serviço do Rio já, de régua aqui. De marcação. De marcação. De balizamento. Aí depois, quando foi o serviço da CBD, para dragagem, aí eles me transferiram da companhia, eu trabalhava com a companhia do Rio, para a CBD, por 30 dias. E nesses 30 dias não me soltaram. Ficou verdade. Agora, conta para nós uma coisa aqui. Como é que foi o contato do senhor com o rio? O senhor cresceu na beira do rio? O senhor morava ali na Aparecida, não? Não, morava lá em Buritizeiro.
aí do outro lado. Do outro lado. Na margem de lá. E cresceu ali na beira do rio? Foi. Já cresceu pescando? Pescando. Meu pai era pescador, meu pai morreu novo. E tanto. O senhor comentou comigo que na ocasião parece que tinha frigorífico aqui. Vocês pescavam e vendiam para o frigorífico, uma coisa assim, não? Frigorífico. Quem levantou a cabeça de baiano naquela câmara lá embaixo? Ô, senhor, como é que o senhor fazia? Pescava, eu pescava, tinha mais, eu botava mais 3 caras para pescar para mim na meia e nós vendíamos o peixe para ele, para Baianinho. Mas primeiro eu vendia para finado Mano Azevedo. Eu já ouvi falar muito. É. Aí depois, quando Mano Azevedo vendeu o frigorífico dele na rua Ouro Preto, aí levou o Baianinho. Entendi. Aí falou comigo, eu digo, vou experimentar. Aí meu deu certo com os dois. Baianinho também foi bom. Aí foi quando ele foi fazer, comprou aquele terreno lá embaixo, eu pescava para ir. Você pescava onde? Aí no Rio. Pois é, mas nas corredeiras? Não, só era no. Lá nas paneladas? É, por aí, daí para baixo. Navegando, Só com rede. O negócio era rede. Ah, era na rede. Rede. Naquele tempo não tinha Três Maria, não tinha Florestal. Pois é, e essa Três Maria atrapalhou muito? Atrapalhou. O que o senhor notou de diferente nisso? Diferença porque a água dela, quando solta, a água dela é muito fria, o peixe não costuma. Aí fica esconde. Esconde. O senhor pescou até depois da construção dela, não? Do quê? Da Da barragem? represa, de Três Marias. O senhor pescou, quando o senhor pescava era antes? Pesquei. Tem 2 anos que eu parei de pescar. Eu Mas pescar. também, né, com 100 anos, né? 100 anos. Tem não. Eu tenho um caso bom para me contar do Rio. Tem um caso, uma história boa do Rio para me contar. Vai contar para nós? Então, contem para nós uma boa. Você pode ter o que tiver. Você diz assim, eu vou pro Rio pescar, você esquece de tudo. Seu negócio é só aquela pescaria ali, ó. Você esquece até das dívidas. Seu pensamento só é ali pescando. Coisa melhor que tem. Eu tenho razão nisso. Né? Tem aquela frase, tá nervoso, vai pescar? É, pois é isso mesmo. Agora tá na hora da verdade, hein? Qual é o maior peixe que você já pegou, seu velhinho? Moço, Olha pra mim aqui mesmo, pra me contar a verdade. Ó, de 40, 50 quilos já peguei. Surubim. De anzol e tarrafão. Anzol de gaio. De gaio? É. E no tarrafão? E no tarrafão. Pois é uma pergunta que as pessoas ficam me fazendo. Como é que o pescador sabe o lugar de bater a tarrafa? É onde os peixes encostam, nas cachoeiras, nos remansos. Como é que vocês descobrem isso? Não descobre o lugar. Sai em todo lugar, você joga, vê um lugar bom assim, você pega e joga a tarrafa. Ali ele tá ali. Mas para dizer não, ele tá ali, é Mas o que difícil. você chama de lugar bom? É, um remanso. Ali. A cabeça de pedra. A cabeça de pedra. Um pé de moita. Dentro da água. É isso. E você pescava mais sozinho ou tinha mais Não, companheiro? tinha Você falou que companheiro. tinha 3 Não, que pescava na meia comigo. É. Pois é, menino. Levantei as costas de Baianinho, graça. Eu acertava a conta com ele em ano. O dinheiro? Era. Em ano que eu acertava com ele. Dos meninos que pescavam pra mim na meia. Você pagava? É, acertava. Mas o meu mesmo. Ficava no caderno? Ficava lá. Era em ano que eu acertava então, com ele. Você recebia, você ficava rico. Você ficava meio rico e gastava tudo, gastava dinheiro tudo no golpe. Oh, meu Deus. E lá na cabeça de surubim também não? Era. Oh, meu Deus. Mas graças a Deus, eu vivi muito bem, minha mulher. Muito, muito bem. Ela me tirou de muita coisa. Você tem saudade de que hoje? Dessa época? O que mais lembra o senhor que o senhor sente saudade? Olha, se eu ainda pudesse, hoje eu não posso mais, já estou com 84 anos, os ossos ficam fracos, eu trabalhei demais. Nós estamos começando a trabalhar, meu pai era ruim. Eu tinha 5 anos. Não. Mas é onde? Na roça? É, em todo canto. Roça, no Rio? É. E ele bebia. É. Eu com minha esposa, mãe dessa menina aí, ó, eu comecei a comer feijão com ela tinha 16 anos e eu 14. Que isso? Não foi muito novo então, hein? Foi. E graças a Deus, ela foi quem me tirou
Senão eu não era mais nem vivo. Ela tirou da rua, né? É. Que bom. Assim mesmo eu ainda era sem vergonha. Meu Deus do céu. E não tomou uns caixas de papo, não? Ela não te dava uns cocão, não? Ela nunca me reclamou. Nunca me largou. Nunca. Mas você consertou? Sim. Tudo meu era com ela. Que bom. Graças a Deus, graças a Deus. Ô, velho, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessas indas e vindas, o senhor praticamente o senhor viveu em Pirapora, cresceu aqui. Mas o senhor passou um período bom lá em cima, não passou? Graças a Deus. Qual a cidade que você montou pousada mais tempo lá no norte? Lá no nordeste, lá pra cima? Lá Marcado ou Juazeiro? Só Juazeiro. Juazeiro, né? Já ficava mais na barragem ali. É. Né? Ah, então foi bom, foi bom. O senhor tem alguma pretensão hoje de pegar uma pessoa, ensinar? Eu já te perguntei isso uma outra hora, mas você disse que você passou assim. Mas você não tem vontade de ensinar as pessoas a fazer Rita, Rafa? Ou não tem interesse mais nessa turma de jovem agora? Então, eu ensino. Ensino? Ensino. Agora, naquela época, uma curiosidade, naquela época para cá, os pontos, os nó, é o mesmo? O mesmo. O material mudou? Só o material que mudou. Ficou melhor? Ficou. Parece que antigamente era mais no barbante, na cordinha. Era. A tal de linha ursa. Ah, não tinha essas linhas, não. Eu já ouvi falar muito na linha ursa. Então você fez trabalho com ela. Foi. Né? Aguentava os peixes? Rasgava, mas nunca igual essa aí. Qual? Essas de hoje. A urso rasgava mais? Rasgava mais. Ah, entendi. Não tinha essas linhas, não. E aí a gente fica vendo essas malhas. Eu tô vendo que tem uma tarrafa aí, também é uma mojoeirinha aí atrás, malha pequena, né? O senhor chegava a armar a rede de atravessar rio ou só nos cantos? Só nos cantos. Só nos cantos, né? Porque teve uma ocasião que eu estava vindo aqui no Rio Jequitaí. Rapaz, fechou a boca do Jequitaí com a rede. Eu achei a maior covardia. Ele faz isso mesmo. É o maior perigo. A gente de barco à noite. A hélice do barco agarrou. A rede estava para baixo, a gente não viu. Foi quase um acidente. Lá no Jequitaí. Para entrar no São Francisco. Eu tinha um rancho lá, bem naquele barranco do lado de lá. Tinha. Né? Eu pensava muito no pé de bilhoça que tinha lá. Eu parei de ir lá, desde o dia que a onça voou para mim no barranco, nunca mais voltei lá. Eu dormi dentro da caminhonete com o revólver na mão, mas nunca mais voltei para pescar lá. Não. Agora, isso foi muitos anos atrás. Agora a onça vai e come o moço. Eu lembrei na hora. Se eu já tinha medo antes, né? Mais medo eu tenho agora. Você já topou com alguma onça alguma vez, não? Já. Oxi, dessas pintadas? Já. Aonde? Lá na boca do Jequitaí, ela atravessava o Jequitaí de um lado para o outro direto, de dia. Então, por isso que a bicha turrou no barranco lá. E eu estava com uma canoa assim, passou, a hora que eu vi aquele cabeção lá, eu fui para o acampamento, entrei na caminhonete, tranquei, peguei o revólver. E eu pensei, vamos pescar. Eu falei, não vou mais não. Nunca mais voltei lá. A gente acampava debaixo da bilosqueira que tinha lá. Eu vi como lá nesse terreno que você teve lá, nós já chegamos a fazer muita serva de piau lá. Você chegou a fazer serva lá? Não. Tá aí, não, né? Não. Entendi. Minha pescaria só tarrafa e rede. Esse período, você falou que parou de pescar agora por causa da idade. Mas você não gostava de pescar de anzol, não? De varinha? Não. Não? Sai pouca coisa? Não é pouca coisa. Mas cadê a paciência? Não tem, né? Não tem. Já amarra a rede e depois... Não, solta a rede, e às vezes eu atravessava de um lado e outro do rio. E saía não, ela saía descendo, é rede carceia que chama. Carceia. Hoje eu acho um absurdo, você já viu lá na corredeira, o cara passar tarrafa de arrasto. Aquele arrastão naquele é proibido. Aquilo não tem portaria, não. E a fêmea chega, encosta ali para descansar, as matrizes, os caras vai e passa a rede nela. Pô, que bom. Você passou com perrengue no Rio? Já. Me conta um. Temporal. Você estava dentro da represa ou estava de fora? Tá fora, aqui no Rio São Francisco, pescando. Então você estava dentro do rio. Como é que foi? Vento, chuva muito, relâmpago muito. Eu passei um desses lá nas paneladas com o Zé Careca. Foi? Uma vez também, a derradeira vez, eu passei com minha esposa da panelada, nós estávamos lá pescando. Eu estava nas paneladas. Aí começou assim aquela nuvem, aí eu falei, minha velhinha, vambora que vai chover. Ela, vai não. Eu digo, oxe, não foi 5 minutos. Chega azulou ali pro lado
das barreiras ali. Eu digo, lá vem a chuva. E ela entuba ali, né? Faz um vento naquelas paredão. É, e ela veio com força e eu liguei o motor, vim embora. Quando o relâmpago abriu, o trovão falava, o motor apagava. Que isso? Foi. Nós não tivemos tempo ainda que nós estávamos no canal, na hora que preteou para nós, igual você está contando aí, nós correu para o barranco, amarrou o barco num pé de pau que tinha de lá e descemos para o barranco. E ficamos encolhidinhos lá e o pau comendo lá e nós encolhidos até acalmar para nós ir embora. Nós não tivemos coragem de subir o rio, mais no barco, não. Entendeu? Ah, e aí? Aí nós viemos embora. Quando nós chegamos no porto ali, na sapa ali no Diafis, nós guardava o barco, parou. Como se tivesse caído uma Nada! Né? Aí ela falou, aí, ó. Eu digo, mas aí, ó, como é que nós estamos? Bem, Que perigo. Fala com o senhor uma coisa interessante que o Zé Careca falava muito comigo. Eu pesquei 16 anos com ele, esse rio para baixo para cima aí. Ele falava comigo que o rio dormia, que o rio meia-noite calava. O senhor chegou a presenciar isso? Até hoje. A cachoeira. Ah, ela para. Meia-noite em ponto. Eu Cachoeira aí. Tá zoando. Aí para. Quando é meia-noite em ponto, ela. Água abaixo. Aí na cachoeira. Aí Pode assuntar. Aí fica um tempinho. Fica um tempo, uns 5 minutos, aí 3 minutos. Aí ela tá. Mas em ponto. Meia-noite ela. O senhor nunca viu nada nele? Não. Rio? Nunca viu um cabuquinho d'água? Não. Nem um cariquinho lá? Não, pra sim, contar pra nós? não, sim, não. Mas, então, voltando à cachoeira. A cachoeira, as pessoas falam que que o rio dorme. É uma lenda, mas eu já percebi. Eu já estava ancorado ali para baixo, onde ficava a chata, o coitado lá, mais Zé, eu falei, vou prestar atenção hoje. E parece um canto, né? E de repente... Meia-noite. Aí passa um pouquinho. A hora que você... E uma coisa interessante, que é um espaço de tempo, se as pessoas te perguntam como é que é, você não sabe explicar, porque de repente ela volta. É. Você não fala assim, vou marcar 1 minuto, 2 minutos, não. Você só sente que já, ó, parou. Ela para totalmente, aí você não escuta barulho mais, aí você está tentando entender por quê. É. Ela volta de novo. Mas que dorme, dorme. Os antigos falam disso mesmo. O pai do senhor, ele te ensinou o que na pescaria? Só pescar. Esticar rede? Não. Não. Só pescar na mão, no anzol, na gaia? Em tarrafa. Interessante, porque o senhor é uma pessoa que não é muito alto, vamos colocar assim, né? E eu estou vendo aí umas tarrafas imensas. Aquilo é jeito? É. Não é força, não. Não é né? força, não. É jeito. Eu perdi um amigo que desceu com uma tarrafa de arrasto ali na cachoeira, com a tarrafa amarrada no pé. A tarrafa enganchou na pedra e puxou ele para baixo. Você lembra desse caso? Sim. Fui aqui em Pirapora, foi uma coisa muito doida. Você já agarrou tarrafa alguma vez? Ou só mergulhava para tirar? Mergulhava. Ah, já. Então você é igualzinho um piau ou um surubim para mergulhar? Mergulhão. Já mergulhou? Aquele mergulhão preto. E fica. Eu perguntei o pescador gordo, se ele, quando ele falou que mergulhava, né? Eu falei, ele ainda falou igual o senhor, mergulhão. Eu falei, mas quando você mergulhava, você saía com o mandinho na boca? Ele falou, não, porque mandinho é perigoso. E o senhor falou, quando você mergulhava, você saía com o que na boca? O mandinho, o piau, não? Ou não saía com nada? Só respirava mesmo. É. Nunca teve medo, não, de agarrar no pau? Não. E rede, tarrafa de arrastão é comida de... Rede e tarrafa é comida de pau. É, não é? É. Porque a gente fica imaginando, você não está vendo, você está lá em cima, você não sabe onde é que ela está passando, né? É. E garrou tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Ah, eu não tenho coragem, não teria coragem, não. Bem, qual a diferença que o senhor notou no São Francisco, da época que o senhor começou a balizar ele para hoje? O que o senhor acha? O que o senhor nota de diferente no Rio? Muito. É, o rio tem muita terra, está muito vazio, e diferença muita de antigamente para hoje. É os peixes mesmo, né? Peixe, a água mesmo. Depois dessas 3 Marias, foi que esculhambou tudo. Como é que foi que o senhor observou? Como é que o senhor notou? O senhor e os outros, né, notaram essa diferença
quando construiu Três Marias, que mudou tudo, né? Mudou. E como é que você percebeu de repente, assim? Quando a água que é fria, aí o peixe não gosta. A água dela é fria, não esquenta. Que antes dela, a água esquentava. Chega, levantava assim de manhã cedo, ia, levantava aquela fumaça na água. Hoje não faz mais isso. Entendi. É porque a água acaba. O fundo do rio também está sempre em movimento, né? Porque solta água. Solta água, pegando solta aquele água. lodo de fundo, Aquele aquela lodo. coisa. E a água é fria. A água de barragem é fria. Toda barragem. A água é fria. Você chegou a pescar lá em Sobradinho? Não, Não pescou lá não, né? Não. Lá só serviço. só Né? serviço. É uma coisa que eu tô com essa pulga atrás da minha orelha aqui. Sabe o que é? Porque é uma coisa que a gente vê em filme, vê em livro, mas o senhor viu. Como é que o senhor sentiu? Como é que o senhor viu a água chegando na cidade, Pilão, Insecto? O senhor estava lá fazendo balizamento, o senhor vendo a água subir todo dia. Como é que foi viver isso? Como é que o senhor sentiu quando o senhor estava lá? Como é que o senhor sentiu o sentimento das pessoas, das coisas assim? Como é que foi? Foi triste, triste, triste mesmo. Alguns chegando assim, chegar assim de uma vez, cobrindo tudo assim. A água não subiu devagar, não? Subiu, mas não foi muito devagar também não. O que mais que pegava lá? O que é que o pessoal reclamava mais? Não tinha tempo de tirar as coisas? Não tinha tempo. Mas não foi avisado? Mas o povo muito, eu nem sei. Um bocado de gente, fizeram outra cidade pra lá, indenizou um bocado de gente também. Mas ainda tem muita coisa debaixo da água lá, né? Ficou. Cidade toda Você ficou já de lá. pensou? Você constrói uma vida, tem sua casa, sua criação, tudo, de repente a água vem e cobre tudo. É o preço, né? É o preço. O preço do progresso. A gente aqui na nossa região, que nós estamos aqui em Pirapora, né, velho? A gente luta por esse rio, pelo que a gente pode fazer, mas enquanto Três Marias estiver no comando lá em cima, não tem como fazer nada, né? Não tem. O rio nesse imundício, daí essa falta d'água, a Três Marias com porta fechada. Se eu dei para jogar o vapor na água, não estando veio água. Depois Fechou. fechou. Mas nós começamos a falar que eu não gosto nem de tocar nesse assunto, porque eu sei como é que funciona. Né? O que o senhor teria para falar para essa turma mais nova que está começando agora a pescar? Eu nem sei. E hoje, para dar um falar para esse povo assim, eles têm que tomar cuidado no rio e na polícia. Porque quando pega, toma o material, um prejuízo. Tem pescador aí que quando pega um peixe que joga dentro da canoa, ele já está pensando no arroz e no feijão para comprar. Espere tudo. Isso tem que ter mesmo. É por isso que eu deixei pescaria. Também minha velhinha já falava comigo, aí, para com isso, você não precisa disso não, para com isso, você tem seu ordenado bom, eu tenho o meu também, dá para nós viver, nós não pagamos aluguel, e tudo. E eu, tudo. Pescaria era meu sonho, era pescaria. Aí quando Deus levou ela, eu fiquei aí, aconteceu um negócio comigo aí, também. Aí eu fiquei. Depois parei. Depois tornei a voltar de novo. Aí quando foi, Deus levou minha velhinha. Aí um dia minha menina falou, pai e mãe cansou de falar para você, pro senhor. Para com isso. Não gosto de pescaria, não. Qual a idade do senhor? O senhor não tem precisão disso, não. Eu tenho seu vencimento. Dá para você comer e sustentar uma mulher? Pensei assim um dia. Você sabe o que é mesmo? Desde menino que eu trabalho, parei, peguei tudo, vendi. Hoje eu conserto, não é nada meu aí, nem dos outros, que eu não ficar parado. Faz os concertos nas redes. Aí os outros vêm, eu pego, conserto os outros, mas pra mim, não. Ganho meu dinheirinho também. É isso. Queria agradecer muito, senhor, pela paciência. Me contar essa história, eu vou estar dividindo com as pessoas na internet, elas vão ficar conhecendo o senhor, né?
É pena que o senhor não contou nenhuma mentira. Eu não tenho! Só uma risada boa, né? Só amizade que nós temos, consideração do dia que você veio aqui, peguei essa amizade. Isso, eu fico muito feliz com Eu isso. também porque fiquei muito feliz. é uma pessoa que a gente não é risada. Só essa risada boa que você já distrai a gente. Então fica com Deus. Muito obrigado. Nada. Eu vou estar publicando, assim que estiver publicando, eu vou falar com o senhor. Aí você pode ficar te assistindo lá e falar assim, isso aí é eu, a artista. Fica com Deus. Obrigado. Amém, nós todos, você também. Fiquei muito satisfeito, viu? Fiquei mesmo.